Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. A Argentina autorizou a aplicação da vacina da Sinopharm em crianças de 3 a 11 anos. Pelas redes sociais, o presidente Alberto Fernandes comemorou a decisão. Essa é a única faixa etária que ainda não iniciou o processo de imunização no país sul-americano. A Sinopharm é de origem chinesa. Cerca de 6 milhões de crianças entre 13 e 11 anos estão em condições de serem vacinadas. Para isso, a Argentina já tem um estoque de quase 10 milhões de doses da Sinopharm e prevê a chegada de 2,75 milhões para a próxima semana. O imunizante da Sinopharm é administrado em 2 doses com 28 dias de intervalo. A Agência Europeia de Medicamentos anunciou que as doses de reforço da vacina da Pfizer-BioNTech podem ser administradas a todas as pessoas com mais de 18 anos. O órgão também informou que as doses de reforço do imunizante fornecem um alto nível de anticorpos contra a doença. O comitê concluiu que a administração de uma dose de reforço a pessoas com 18 anos ou mais, pelo menos 6 meses após a segunda dose, é segura e fornece um aumento acentuado na quantidade de anticorpos produzidos para um nível muito mais alto do que observado logo após uma segunda dose. Um estudo publicado pela The Lancet já havia confirmado que 2 doses da vacina Pfizer-BioNTech são eficazes na prevenção da hospitalização por todas as variantes do coronavírus por ao menos 6 meses. Dados médicos obtidos a partir do acompanhamento de milhões de pessoas nos Estados Unidos permitiram concluir que a eficácia da vacina contra os riscos de infecção diminuiu ao longo do tempo de 88% no mês seguinte à segunda dose para 44% após 6 meses. Mas o imunizante do laboratório BioNTech mantém sua eficácia de 90% contra os riscos de hospitalização por Covid por ao menos 6 meses. Os dados confirmam os resultados de estimativas anteriores dos Centros para o Controle e Prevenção de Doenças, principal agência federal de saúde pública americana, e do Ministério da Saúde de Israel. E ainda falando sobre vacina, em decisão histórica, a Organização Mundial da Saúde liberou a imunização ampla contra a malária em regiões com alta transmissão, como a África. A indicação foi feita depois da análise dos resultados de um programa piloto que ainda está em andamento em Gana, Quênia e Malawi. Ao todo, o estudo atingiu mais de 800 mil crianças desde 2019 e vai continuar em execução para avaliar o impacto da medida. Mais de 2 milhões de doses de um total de 10 milhões previstos no programa de teste já foram aplicadas. Esta tão esperada vacina contra a malária é um avanço para a ciência, para a saúde infantil e controle da doença. O uso dessa vacina, além das ferramentas existentes para prevenir a malária, pode salvar dezenas de milhares de vidas de jovens a cada ano. A doença transmitida por mosquitos é responsável pela morte de mais de 400 mil pessoas por ano, sobretudo crianças africanas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a vacina é resultado de 30 anos de pesquisa e desenvolvimento da GSK, com apoio de entidades e centros de pesquisa africanos. No estágio final das pesquisas, entre 2011 e 2015, os estudos tiveram financiamento da Fundação Bill e Melinda Gates. E olha só, a Organização Mundial do Comércio elevou as projeções para o comércio mundial em 2021 e 2022, apesar das tensões nas redes de abastecimento. De acordo com as novas estimativas da entidade, o volume do comércio mundial de mercadoria deve aumentar 10,8% em 2021 e 4,7% no próximo ano. Em março, a organização projetava altas de 8% e 4%, respectivamente. Para os economistas da OMC, o crescimento será moderado à medida que os negócios retornarem à tendência de longo prazo
de antes da pandemia da Covid-19. A organização destacou ainda que as previsões atuais se aproximam da hipótese otimista exposta nas últimas previsões comerciais, mas o risco do cenário pessimista predomina devido, sobretudo, às dificuldades nas redes de abastecimento mundiais e a um possível novo surto de Covid. E o Banco Mundial prevê fraca recuperação da América Latina em 2021 e pede reformas. A região representa mais de 30% das mortes relatadas globalmente por Covid. A estimativa passou de 5,2% para 6,3%, mas o número ainda está abaixo dos 6,7% de 2020. O relatório semestral do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe indica que as previsões de crescimento para 2022 são baixas. A fraca recuperação, somada às baixas taxas de crescimento, sugerem a existência de problemas estruturais internos na região, explicou o banco. A avaliação é que, se esses fatores estruturais não forem abordados, é provável que o crescimento anêmico continue e seja insuficiente para avançar na luta contra a pobreza e aliviar as tensões sociais. O Banco Mundial pede reformas urgentes para superar a crise da Covid-19 e evitar outra década perdida. E o gigante tecnológico Google revelou um plano de investimento de US$ 1 bilhão na África. A soma equivale a 5,5 bilhões de reais. Pretende promover um acesso mais rápido à internet, além de apoio financeiro para empreendedores locais. O anúncio foi realizado pelo CEO da empresa americana, Sundar Pichai. Esse investimento vai apoiar a transformação digital do continente em 4 áreas. Em primeiro lugar, levar preços acessíveis para a internet e criar produtos para todos os usuários africanos. Em segundo lugar, vai ajudar as empresas em sua transformação digital. Terceiro, vai investir em empreendedores para estimular tecnologias de última geração. E quarto, apoiar organizações sem fins lucrativos que trabalham para melhorar vidas em toda a África. De acordo com o Banco Mundial, menos de 1/3 do total de 1 bilhão e 300 milhões de africanos está hoje conectado à internet de banda larga. Com quase metade da população menor de 18 anos, o continente é um mercado promissor. O investimento inclui a instalação do cabo submarino equiano para transportar a conexão de banda larga da África do Sul à Europa, passando pela Namíbia, pela ilha de Santa Helena e pela Nigéria. As companhias aéreas de todo o mundo se comprometeram a atingir um saldo de zero emissão líquida de CO2 até 2050, como forma de combater a mudança climática quando ainda sofrem os impactos econômicos negativos da pandemia. As companhias aéreas de todo o mundo estimam que vão perder 51,8 bilhões de dólares este ano devido à Covid. Com isso, vão continuar no vermelho em 2022, com uma queda de 11,6 bilhões de dólares. Mesmo enfrentando dificuldades, o setor se comprometeu a atingir um saldo de zero emissão líquida de CO2 até 2050, como forma de combater a mudança climática. O anúncio veio poucas semanas antes da Conferência do Clima, a COP26, e no momento em que as evidências de problemas climáticos se multiplicam. A Associação Internacional do Transporte Aéreo informou que pretende assegurar a liberdade de voar para as gerações futuras. A organização conta com 290 empresas associadas e representa 82% do tráfego aéreo mundial. A organização contava com 290 empresas associadas e representava 82% do tráfego aéreo mundial antes da pandemia do coronavírus e alinhava seus objetivos com os do setor aéreo europeu, que segue as metas da União Europeia. A meta foi considerada audaciosa, mas também necessária. O setor da aviação emite 3% dos gases de efeito estufa na atualidade, mas conta com novos combustíveis renováveis e avanços potenciais como aeronaves elétricas ou movidas a hidrogênio e também mecanismos como a captura de carbono e medidas de compensação que os ambientalistas consideram ineficientes.
Cerca de 14% dos corais do mundo desapareceram entre 2009 e 2018. Os dados alarmantes foram divulgados pela Rede Global de Monitoramento de Recifes de Coral. Entre os motivos do declínio estão a pesca predatória, o desenvolvimento costeiro, o declínio da qualidade da água e o aquecimento global. O estudo de 10 regiões de corais mostra que o branqueamento da espécie ocorre devido ao aumento das temperaturas na superfície marinha e tem sido o principal fator de seu desaparecimento. O estudo dos recifes de coral de 2020 se apoia em dados colhidos em 12 mil locais de 73 países. A organização informou que o relatório oferece o panorama científico mais preciso até hoje dos danos causados pelo aumento da temperatura nos oceanos. Em nota, o Instituto Australiano de Ciências Marinhas alertou que é necessária uma rápida redução das emissões globais de gases do efeito estufa como forma de driblar o aprofundamento da crise. Por outro lado, afirma que muitos recifes de coral no mundo continuam sendo resistentes e podem se reconstruir caso sejam criadas condições favoráveis a isso. Os recifes abrigam pelo menos 1/4 do conjunto da fauna e flora marinhas. Também representam uma fonte de proteínas e medicamentos dos quais dependem pelo menos 1 bilhão de pessoas no planeta. O Parque Nacional dos Everglades, na Flórida, é uma joia natural ameaçada pelas mudanças climáticas. O pântano mais extenso dos Estados Unidos é cenário de um dos maiores esforços de reabilitação ecológica do mundo. O aquecimento global põe em risco um ecossistema subtropical no qual convivem mais de 2.000 espécies de animais e plantas. O Everglades é um dos maiores pântanos do mundo e também é o suprimento de água para todo o sul da Flórida. Se você está em visita a Miami como turista, a água que você bebe, que usa na piscina para escovar os dentes, tudo vem dos Everglades. A vasta região é conhecida por ser o habitat de diversos jacarés que vivem em água doce. Por isso, a primeira ameaça vem do mar. Os Everglades, como todo o sul da Flórida, são quase planos. Isso torna a área muito vulnerável à elevação do nível do oceano, uma das maiores consequências do aumento das temperaturas. Uma vez que o sal entra nos aquíferos, eles podem ficar quase perdidos. A intensificação de secas e a redução das precipitações, outras consequências das mudanças climáticas, também são motivos de preocupação. Precisamos manter o pântano úmido para que possa continuar a absorver CO2 em vez de liberar CO2. Então, quando mantemos os pântanos úmidos, eles continuam a absorver CO2 da atmosfera. Mas se ficam secos, começam a liberar CO2 na atmosfera. Durante centenas de anos, a água acumulada durante a estação chuvosa ao norte dos Everglades moldou esta paisagem. Mas no último século, as autoridades desviaram seu curso natural para permitir o crescimento urbano e agrícola do sudoeste e do sudeste da Flórida. No ano de 2000, o Congresso dos Estados Unidos aprovou um projeto para reabilitar a área. Apesar dos avanços, apenas um dos 68 projetos principais do plano original foi totalmente terminado. O que o programa de restauração de Everglades tem como objetivo é redirecionar o fluxo dessa água do lago Okeechobee de volta para as áreas de conservação de água. Essas enormes áreas de pântanos ao sul para o Parque Nacional de Everglades. Cientistas projetaram um sistema complexo de canais, diques, represas e bombas d'água. A restauração dos Everglades é um modelo para outros ecossistemas, como o Pantanal da América do Sul. Mas a falta de financiamento do governo americano pode colocar em risco o Parque Nacional de Everglades, declarado Reserva da Biosfera pela Unesco em 1976.
E para encerrar, vamos falar sobre um assunto que dá água na boca, um belo prato de comida. A gastronomia é uma arte e por isso também tem suas premiações com peso equivalente ao Oscar do cinema. E é isso mesmo, e quem levou o prêmio este ano foi um restaurante dinamarquês. Os brasileiros também apareceram na lista. O restaurante dinamarquês Noma foi escolhido o melhor do mundo em 2021 pelos critérios do Ranking World 50 Best. O brasileiro A Casa do Porco de São Paulo ficou em 17º na lista promovida pela revista britânica Restaurant. O prêmio reconhece a atenção impecável do chefe René Redzepi e da equipe do Noma em seu trabalho com produtos da estação cultivados localmente e à mesa de forma criativa e complexa. Com 2 estrelas Michelin, o Noma agora ocupa o topo do ranking no lugar do francês Mirazur. Na cerimônia de gala realizada na terça-feira na Antuérpia, Bélgica, a cozinha dinamarquesa ocupou um lugar de destaque na lista dos melhores de 2021. Além do Noma, outro restaurante de Copenhagen, o Geranium, ficou na 2ª posição. Em 2021, pelo 2º ano consecutivo, Asador Etxebarri, que fica na região do País Basco, foi eleito o 3º melhor do mundo. Junto com os Estados Unidos, a Espanha é o país com mais restaurantes entre os 50 primeiros. São 6 ao total, 4 deles no País Basco. Na lista dos 50 melhores do mundo estão estabelecimentos espalhados por 26 países dos 5 continentes. A culinária peruana continua a aumentar sua presença nesta lista e mais uma vez aparece com 2 restaurantes entre os 10 melhores do mundo. 2 estabelecimentos de Lima, o Central e o Maido, ocupam o 4º e o 7º lugar, respectivamente. E essa edição fica por aqui, mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.